Ok. Todas as vossas excelências agora têm um repositório nesse formato aqui. Caches Code Course 2016-2026-2 MCD e o nome do usuário de vocês. Então, no GitHub, quando a gente coloca essa URL, vai abrir um repositório como esse. Beleza? Esse repositório é o repositório que nós vamos compartilhar as informações. É onde você vai escrever os seus códigos para que eu possa ver o que você escreveu. Se você mandar para qualquer outro lugar, eu não consigo ver, você tem que mandar para cá. Eu acho que ele está como privado, então se você tentar acessar pronto, está como privado aqui. Tentar acessar de algum dos seus colegas, você não consegue acessá-lo. E a sua capacidade de escrita é limitada, porque você não é administrador do repositório. Então, antes que a gente faça setup local, a gente vai fazer via máquina virtual, porque eu não preciso me preocupar com configurar o computador de ninguém. Ok? Então, como é que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui no botãozinho verdinho Code ali, aí vão criar Code Space na main. Então, vamos lá. Clica no botão verdinho, criar Code Space. Em casa você faz o seu setup, instala o Python, VS Code, configura as suas chaves do GitHub, faz tudo. Se você já está com tudo feito, a única coisa que você precisaria era da URL. No caso, a gente usa isso daqui, ó, local, URL SSH. E aí, no caso, se você estivesse com o setup todo pronto, você faria o quê? Você clonaria o seu repositório. Git clone o repositório. Isso eu estou na minha máquina com o setup todo prontinho. Aí eu dou o clone, ele baixa a pasta com todos os dados. E aí bastaria eu abrir a IDE olhando para essa pasta. 2026. Pronto. Meu ambiente de desenvolvimento está pronto. Eu tenho a minha IDE, tenho o meu terminal, tenho os meus arquivos, que não tem nada ainda porque não foi feito setup de nada. Mas como eu não tenho as configurações locais e vocês não instalaram nada ainda, a gente vai fazer hoje agora via CodeSpace. Então, clica aqui no botãozinho direito e clica criar CodeSpace na main. Você pode mostrar. Clica lá em abre o repositório, clica em code e clica em criar CodeSpace na main. E aí ele vai abrir uma aba e nessa aba ele vai carregar o VS Code versão web. E a gente vai fazer o setup aqui, setup básico para fazer um primeiro rascunho de atividade. Ó, sim, eu aceito, eu confio no que tem nessa pasta e pronto. Deixa eu botar branquinho que fica melhor de enxergar. Como eu troco? Eu quero mudar o tema. Extensões. Deixa eu ficar aqui. Vai? Não vai. Por que você não vai? Rebelde. Abra as extensões. Eu quero deixar o tema claro. Onde é que são os temas aqui no Chrome? Eu usava o Firefox, eu não sei usar esse breguesso. Não é para ser mais simples não, botar o fundo claro? Seria no GitHub em si, não? Não. Isso daqui é do browser. Eu me lembro de usar tema escuro. Password. Oi. Clica na bolinha como na foto assim. Aqui. Personalizar perfil. Tá. Aparência. Light. Pronto. Peraí. Aqui é o tema, aqui é só. Ah, tá, vacilei. Eu podia ter só.
Não, peraí, desculpa. F5. É porque aqui não tem todos os atalhos do browser, do coisa. Peraí. Sai! Acho que é F1 aqui. Não, pronto. Vou atualizar a página. Color Team. Aqui o White Light mais. Pronto, acho que esse aqui é o... Tá bom assim ou tava melhor do outro jeito? Tá pra ver. Ok, então pronto. Então vou situar, paciência, todos os outros, vou situar para quem nunca usou uma IDE que está vindo do Moodle. Então, no VS Code, seja ele rodando local, como está rodando aqui, seja ele rodando na versão web, você tem alguns componentes principais. Normalmente a gente tem uma barra de ações. Deixa eu puxar a minha aqui para o lado direito, default. Você tem uma barra de ações, aqui você tem gerenciador de arquivos, busca, GitHub, debug e algumas outras coisas, extensões, etc. Você tem uma parte de edição de texto, que fica essa daqui, e aqui em cima tem as abazinhas, tá? Você tem um terminal integrado que você pode abrir com Ctrl J, é o comando mais comum que vocês vão utilizar, então testa aí. Ctrl J abre e esconde o terminal. Nem todos os comandos e os atalhos da versão desktop eles estão na versão web, quando eles conflitam com os atalhos do próprio browser. Então, por exemplo, a gente tem o comando Ctrl P, que é para buscar, e Ctrl Shift P, que são as ações. Então, nem todos os atalhos existem, mas a maior parte está aí. Voltando para a versão web, isso daqui são os arquivos. Se você abrir aqui o readme.md, você já pode colocar o seu nome aqui no nome do aluno, David Sena, e a sua matrícula aqui na matrícula do aluno. Vamos lá, edite aí. Nome e matrícula. Pode botar de novo. Você vai abrir aqui o gerenciador de arquivos, vai no readme.md, que é o repositório tipo index.html, né, o que indexa o repositório, e aí você vai editar o campo nome do aluno e matrícula, colocar o seu nome e sua matrícula. Arquivos.markdown, eles são arquivos que são renderizáveis. Então, esse arquivo aqui, com todas essas formatações, ele é um HTML simplificado. Se você clicar aqui nesse botãozinho, Open Preview, ou mandar um Ctrl+KV, ele renderiza o Markdown para você ver como é que ficaria o Markdown renderizado. Tá vendo aqui, ó? Como se fosse um HTML simplificado. Então, aqui ele vai explicar o que é que você deve fazer, o que é que você não deve fazer. Basicamente ele vai mostrar o Git Sync que eu falei na aula passada, mas se você alterou o seu nome de usuário, se você der um Git Status no terminal, Git Status, vai mostrar que já existe um arquivo modificado, tá vendo? Ó? Já existe um arquivo modificado. Você não botou o nome e matrícula. Se você abre o terminal clicando em Ctrl J, atalhos do Chrome. Ctrl J abre o terminal, mas também abre essa porcaria aqui. Mas você pode puxar ele para baixo e trazer ele aqui para cima, também funciona. E também tem um botãozinho aqui em cima, ó, Toggle Panel, que ele consegue esconder e trazer o terminal aqui do lado direito. Tem esses botõezinhos ali lá na pontinha, ó, que consegue esconder a barra da esquerda e revelar, esconder o terminal e revelar se os seus atalhos estão dando ruim. Isso daqui é só por hoje, para não ter que fazer setup em cada máquina, que senão a gente ia levar meio século, tá certo? Então, só para todo mundo startar junto. Então,
abre o terminal e digita git status. Git status. Aí vai mostrar que você modificou um arquivo. Esse arquivo que você modificou está modificado apenas na sua máquina. A máquina virtual ou máquina real, eles são uma cópia do repositório inteiro. Mas o repositório que eu consigo acessar é o repositório remoto. Para vocês enviarem esses dados para o repositório remoto, aí vocês podem fazer duas coisas. Vamos fazer agora do jeito mais fácil. Você vai colocar /git sync. Então você já vai sincronizar tudo que tem aqui com o repositório remoto. /git sync e ele vai dizer, olha, tem as alterações no README. Você quer enviar as alterações? Você só precisa apertar o Enter. E aí qual é a mensagem que você quer deixar para esse commit? A mensagem seria, alterei o nome. E aí você dá um Enter, ele vai enviar as alterações para o servidor remoto. Sem precisar aprender ADD, commit, push, entendeu? Então ele simplifica o fluxo básico. Ainda podem ocorrer erros que ele não vai conseguir resolver. Mas assim, o fluxo básico, para você não ter que pensar, só roda o git sync, que tudo que você fez, você enviou para o repositório. E se por acaso você iniciar de outro lugar, e você rodar o git sync, tudo que tiver de novidade para o repositório, você traz para cá. Então se você lembrar de rodar no começo e no fim de cada sessão, você nunca vai ter problema com sincronização. Show? E aí aos pouquinhos a gente vai aprendendo mais sobre o Git. Então rode o sync e aí você volta lá para o seu repositório e vê se ele... foi mal. Eu alterei, eu escrevi no repositório de alguém. Cadê tu aqui? Quem é Rony? Pronto, Rony, quando você tentar rodar, ele vai dar um conflito, porque eu enviei a mudança e tu enviaste a mudança. Aí ele vai avisar, ei, eu tenho um conflito aqui. Aí ele vai te mostrar que você tem que alterar esse arquivo. Você deixa ele certinho e roda o sync de novo, que vai funcionar. Tenta fazer aí, vai lá. Então todo mundo sincroniza, abre a URL e vê se os teus dados estão lá certinhos. O quê? Se o teu nome apareceu aqui, é porque o seu nome apareceu. Tá. Qual que é a mensagem do commit? Qualquer uma. Mas assim, o ideal é que a mensagem ela reflita aquilo que você está fazendo. Fazendo a tarefa do carro, estudando ponteiros, alguma coisa que reflita o momento atual. Para pa 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 pa. Pa 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 para pa pa. Deu certo aí? Conseguiram fazer o publicar? Ainda estão lutando? Quem tiver só ter o nome e a matrícula mostrando, certo? Exatamente. Ok, deu certo. Resolveu, Rony, ou ainda não? O teu deu erro? O meu está dizendo que não tem servidor. Não tem servidor. Tu tá rodando da máquina local ou do CodeSpace? Não, eu digo assim que eu entro no negócio, porque não tem servidor. Eu não consigo nem entrar. No CodeSpace? Ou tu fizeste o clone para tua máquina local? Não, eu estava só olhando no site. Ah, tu tem que aceitar participar do repositório. Não, já aceitei. Tu vai nas notificações e clica lá e ele vai aceitar participar, não? Vamos lá, deixa eu resolver os planos principais. Todo mundo conseguiu acesso ao repositório? Vou divulgar lá no teu. Deixa eu ver. Tá, tem que Não, porque tu tem que logar primeiro, senão tu não vai conseguir abrir a URL. Certo?
Só que não é um repositório safe. É um repositório do qual você tem acesso. Eu não coloquei todos os repositórios. Já está aparecendo. Ah, tá. Mas ele vai aparecer no local do médico. Todo mundo conseguiu acesso ao repositório? Todo mundo conseguiu fazer coisa também? Vamos lá. Oi. Tu não conseguiu porque tu não tinha teu GitHub. Vocês dois, né? Pronto. Vocês têm acesso à planilha? Colocou na planilha o teu já? Avisa para ele, ou então coloca o dele na planilha, então eu crio os dois agora, tá? Então vamos aqui. Vamos aqui. Algum de vocês já utilizou um terminal na vida? Vamos devagarinho para ninguém ficar apavorado. Algum de vocês já usou um terminal na vida? É a primeira vez? Quem é a primeira vez? Levanta a mão aí. Alguns é a primeira vez, tá? Então, vou só explicar conceitualmente o que é que vocês estão olhando. Quando vocês estão no CodeSpace, vocês estão interagindo com a máquina virtual Linux através dessa interface de arquivos e desse terminal. O terminal, ele é uma série de programas. Esses programas têm nomes e esses nomes você consegue interagir com eles através de parâmetros. Então, quando você digita, por exemplo, um ls, só para a gente entender o conceito, você está chamando um programa que se chama ls. E esse programa que se chama ls vai entender que você está nesse lugar, ou seja, nessa pasta workspaces, e ele vai listar o conteúdo dos arquivos dessa pasta. Não tem nenhum arquivo aqui. ls menos la. Tá aqui. Tem vários arquivos aqui, na verdade, né? Tá certo? Então, ls é um comando. E esse comando pode ter parâmetros. Liste todos os arquivos. Liste os arquivos utilizando a descrição longa, menos la. Tá? Então, toda vez que a gente interage através do terminal, a gente interage através de comandos que ou já estão instalados ou nós podemos instalar. No caso, a gente vai instalar um programa agora. Você vai rodar um setup, que já é uma configuração básica de todos os scripts e programas que você precisa para fazer a sua programação. Tá certo? Aqui ele dá um catatal de opções de linguagem. Então vamos fazer aqui, vamos fazer um, que é para instalar o TKO. Você vai rodar /setup e vai escolher a opção 1. Aí você vai dar o Enter, ele vai instalar a nossa ferramenta educacional. Se você tivesse no seu computador, você precisaria do Python instalado e instalaria via Python. Como eu não quero que ninguém erre o comando, a gente vai fazer assim. Depois que você instalar a opção 1, você vai rodar o programa de novo e escolher a opção 3 para configurar tudo que é necessário para trabalhar com Python. Então você rodou, escolheu 1, agora você vai rodar de novo e escolher o 3. O que ele vai fazer? Vai instalar as extensões do VS Code e vai configurar o teu ambiente para ser o mais restritivo possível quando você estiver programando em Python, avisando de variáveis que você não está usando e avisando que você não declarou os tipos. Aqui ele instalou as extensões do VS Code, então instalou um monte de coisinha. Então, dito que o nosso ambiente agora rodou,
ele já tem a IDE, que é a primeira coisa que carregou, já tem o Python e já tem o TKO. Está tudo configurado para começar a programar. Se eu tivesse na sua máquina, você precisaria garantir que você teria o Git. Então, se você tiver no Windows, você vai instalar o WSL, eu vou mandar o guiazinho, você instala o WSL. WSL, ele roda o Linux. É muito mais seguro e dá menos problema rodar no Windows via WSL do que via Windows nativo. Funciona? Funciona. Mas duas a cada 100 pessoas vão ter um erro ou outro durante o semestre por causa de uma codificação, um bloqueio de script, alguma coisa que o Windows inventa. Então você vai precisar do Git, do VS Code, do Python e do TKO que a gente instala via Python. Não sei se vocês já usaram o Node na vida, alguma vez na vida vocês já usaram o Node. Então assim, linguagens. Algumas linguagens têm programas de gerenciamento de pacotes integrados. Então, quando você está trabalhando com JavaScript, pacotes normalmente são instalados via Node. Quando você está trabalhando com TypeScript, você tem lá o TSX, TSC, tem alguns outros, né? O próprio Node também já faz uma parte. Quando você está trabalhando em Rust, você tem o Cargo, que faz a gestão de pacotes. E quando você está no Python, você tem o pip, para instalar dependências, e o PPX para instalar programas. Então, se o cara fez um programa, eu tenho esse programa que faz tal coisa, você consegue instalar ele diretamente via PPX, sem depender da pessoa ter que hospedar para o Ubuntu, para o macOS e tal. Então, são repositórios de programas e scripts das próprias linguagens. No caso, o PPX, se você não tivesse rodado o setup, você instalaria o TKO diretamente através do PPX, porque como ele é feito todo em Python, ele está hospedado lá na biblioteca do Python. Então a gente vai criar a nossa pasta de trabalho agora. Você pode fazer um TKO init, que nem o git init, exatamente onde você está, dentro do repositório. E como a gente vai trabalhar com Python, aí você diz que vai trabalhar com Python. Você deseja adicionar alguns dos repositórios de linguagem? Aí você vai colocar não, a gente não vai adicionar agora para não gerar confusão. Vamos só dar o init, você escolhe Python para começar, e quando ele perguntar se você quer adicionar alguns dos repositórios, você coloca não. Não, não e não. Não foi definida a ideia de programação aqui. Escolhe Python, PY. Só pode mostrar o que tinha antes? Ele vai perguntar qual linguagem, aí você digita PY para escolher Python. E aí quando ele perguntar se quer adicionar os repositórios, você coloca não, vamos começar o TKO sequinho, repositório sequinho. Então, se você der o open, você vai abrir o seu repositório. Então isso daqui é o fluxo que vocês terão durante o semestre. Você vai dar um open, vai aparecer aqui um monte de atividades, você vai fazer essas atividades. Se você quiser sair, você dá um ESC. Não tem atividade nenhuma para a gente interagir, mas você pode dar o open para abrir a sua pasta de trabalho. Tudo bem? Beleza? Não tenha medo, aqui é o que a gente chama de TUI. Tem o GUI, GUI, Graphical User Interface, e agora, mais do que nunca, você tem programas de terminal, Terminal User Interface. São interfaces de usuário de terminal. Para que essas coisas servem? Para você não ter que decorar 1 zilhão de comandos para fazer operações. Então você vai se guiando por aquilo que você está olhando na tela. Tá bom? Então, se você der um ls ou um ls menos la, como que faz para sair da pasta? dá um ESC. Se você der um ls menos la ou olhar aqui na pastazinha ao lado, você vê que tem uma pasta, tem várias pastas ocultas. Quando você tem uma pasta com um pontinho na frente, significa que essa pasta é oculta. Então, o que essas pastas todas no repositório estão dizendo? Vamos entender. Setup.sh
é a pasta que fez as configurações das linguagens todas. Então, se o cara fosse usar Java, ele tinha mandado rodar o setup para Java, tinha bastado Java, que não sei o que. Se ele fosse para Go, tinha instalado o Go. Esse readme.md é o seu repositório, licença é a licença de uso do repositório, git sync é o script que sincroniza os dados que você fez, contributing é o padrão do GitHub para se você pode apagar, por exemplo, se quiser esse daqui não é inútil para vocês, licença também é inútil para vocês, mas normalmente quando você tem um repositório público no GitHub, que você quer dizer para as pessoas como é que elas podem contribuir com o código que você está fazendo, tem esse arquivo por padrão. Licença diz, cara, pode usar o teu código, se usar o teu código tem que citar você, se usar o teu código ele pode monetizar em cima disso. Então tudo isso está descrito numa licença, que normalmente repositórios possuem no GitHub, tá certo? As outras coisas que estão privadas, elas descrevem como o Git tem que funcionar. Então, por exemplo, esse .git ignore está dizendo o quê? Que se ele encontrar um arquivo do tipo .vscode, ou modules, ou dist, ou build, ou .tmp, ele não vai subir esses arquivos para o repositório remoto, porque esses arquivos são arquivos temporários. E evita de ficar jogando ou hospedando no GitHub um monte de arquivo que é lixo. Você não precisa mexer disso daqui. Mas se você apagar isso daqui, pum, aí ele vai começar a jogar tudo que é lixo de volta para o seu GitHub. Se você, por exemplo, está vendo aqui, .tko é onde ele guarda os metadados de todos os códigos que você fizer. Se você colocar aqui, como alguém colocou no semestre passado, .tko, mesmo que você mande o Git salvar o seu repositório, você está dizendo que ele deve ignorar a pasta com os metadados do TKO, então nunca vai subir nada. Aí chega, eu fico, por que não tem nada aqui do... Não, professor, tem os arquivos tem, mas não tem os registros, os logs, os históricos, os saves temporários, não tem nada. Então vamos lá, para que serve essa pasta .git ignore, esse arquivo? Para informar ao Git o que é que ele deve ignorar na hora de salvar, beleza? Esse Git attributes, ele está evitando erros de codificação que vão mudando de um sistema para sistema, como por exemplo fim de linha ou começo de linha. Eu devia até ter colocado para ignorar isso daqui. .VS Code são as configurações do teu projeto. O VS Code ele tem configurações locais e configurações globais. Se você coloca alguma coisa no settings.json global, vai afetar todos os teus repositórios. Exemplo, eu quero mudar a fonte que eu estou trabalhando, ou eu quero mudar normalmente essas coisas ficam centralizadas. A cor que eu estou trabalhando, né, o tema. Só que se você quer mudar só local, normalmente você altera esse arquivo settings.json. Que para nós está começando com dois setups só. O primeiro ele diz, quando você estiver analisando o código Python, eu quero que você faça uma verificação estrita, ou seja, não é uma verificação relaxada. Então, se você tiver uma variável que não está utilizando, eu quero que você marque isso como um warning. Isso está dito bem aqui, é uma configuração de projeto. Essa segunda, ela está dizendo o seguinte: se tem uma função que está chamando outra função, eu quero que você verifique o tipo da outra função e ver se as duas são compatíveis, mesmo que elas estejam em arquivos diferentes, porque o padrão é você visualizar só dentro do próprio arquivo. Então aqui eu estou dizendo que eu quero visualização de conexões entre todos os arquivos do workspace. Isso daqui é suficiente para a gente trabalhar em Python. Então, vamos apagar aqui. Vamos aqui. Dentro da pasta .tko, se você abrir repositório .aml, é aqui que ficam gravadas algumas informações do seu repositório. Como, por exemplo, em que ponto você está... Eu não consigo... Apague essa pasta .tko, vamos criar de novo, só para você entender o que eu estou falando. Vai. A pasta, clica aqui nela. Você pode... Não estou conseguindo clicar com o botão direito. Por que eu não consigo clicar com o botão direito? Você pode ir pelo terminal.
rm-rf.tko. Quando você quer apagar alguma coisa, de forma recursiva, você digita isso no terminal. rm-rf.tko. Cara, eu odeio esse breguesso aqui de compactação. rm-rf.tko. O menos é colado no RF, tá? E o ponto é colado no TKO. Quando você fez isso, você apagou a sua parte de trabalho. Como você nunca tinha feito um commit e um push antes, morreu. Você não salvou nada. Agora a gente vai criar de novo TKO init. Só que dessa vez você vai adicionar um repositório padrão. TKO init, qual é a linguagem que você quer? Aí você vai e digita PY. O povo daqui não está fazendo nada porque não tinha os repositórios, mas paciência. Vocês já são tudo veterano de guerra, vocês conseguem fazer depois. Você quer adicionar algum repositório padrão de atividades? Aí você sim. Aí você vai lá o Y. Qual é o que você quer adicionar? Aí você escreve POO. Aí você dá um Enter. E aí ele vai, e aí você pode abrir com o Open. Vamos lá para... O repositório mostra aqui. Ó, então vamos lá, de novo. Para remover rm-rf. Depois que você remover, você pode dar um init. Aí quando você der o init, você vai dizer que quer usar o Python, py, quer adicionar o repositório padrão, yzinho, e quer adicionar o repositório de PO. E aí, para abrir o repositório, você digita um Open. Pronto. Está sendo gravado, certo? Sim, senhor. Obrigado. Beleza. Agora a gente já pode navegar pela ferramenta, tá certo? Então vamos aqui o básico da ferramenta, só para vocês entenderem. Tá vendo aqui em cima? Recomendadas, todas, gráfico, logs e trilhas. Isso daqui são as visões principais. Recomendadas para mostrar as atividades recomendadas, todas vai mostrar todas as atividades. Então aqui você tem todas as atividades que estão registradas no repositório. Você pode voltar, dá para navegar no repositório só utilizando os direcionais. Esquerda para direita, para poder abrir e fechar, para cima e para baixo, para poder subir e descer. Então, tente navegar aí no seu repositório. Abre os breguecinhos, fecha os breguecinhos. A gente fazia no Moodle antes, tá? Só que aqui a gente vai fazer na IDE, não no Moodle, tá? Do lado direito, a gente tem a barra de tarefa direita. A barra de tarefa direita, você tem 3 opções. Você enxergar os gráficos daquilo que você está fazendo, os logs da sua interação ou as trilhas das atividades que você está executando. Eu normalmente deixo no 3. Não existem gráficos para ver porque você não fez nada ainda, então não tem nada marcado, certo? Então, para baixar uma toalha, para baixar uma tarefa, você aperta o Enter na tarefa. E aí, eu acabei de baixar a tarefa da toalha. Tá vendo aqui que a bolinhazinha tá preenchida? Pronto. Baixa a atividade da toalha. É só apertar o Enter. Aqui embaixo você tem as ações principais. A paleta de comandos, que seria o equivalente dos comandos do VS Code, tem todos os comandos da ferramenta. Busca, se você quisesse buscar uma atividade, sei lá, quero ir atrás da atividade do carro, entendeu? Mas aqui, Enter para baixar, Enter para entrar na atividade, Enter para executar a atividade, que é Enter, Enter, Enter. Tudo bem? Então, bora lá, vamos até a atividade da toalha. Entre aí na toalha.
Enter para baixar a atividade, Enter para entrar na atividade. Bem, beleza? Se você só der Enter na atividade da toalha, ele foca aqui, vamos lá. A gente tem dois tipos de execução, que nem na execução do Moodle. Quando você rodava lá no Moodle, você podia rodar os testes e você podia rodar individual sem testes, não era assim? Ou vocês só clicavam em avaliar sempre? A maioria das vezes avaliar. A maioria das vezes avaliar. Vamos pegar uma atividade que tem testes. Volta aí e vamos para a atividade do animal. Tá vendo aqui M? M significa que a atividade é manual, ela não tem testes, é uma atividade que você mesmo vai ter que construir o código, testar. Pode ser uma atividade interativa, onde você vai ter que interagir com o usuário, não tem teste. E T, a atividade que tem testes. Então vamos abrir aqui a atividade do animal, só para a gente entender o que seriam os testes. Clica para abrir a atividade, clica para entrar, Enter de novo para rodar. Enter, Enter, Enter. Pronto, aqui você tem os testes que nem no Moodle, tá vendo? Aqui seria que nem nos testes. Como não tem nada implementado, não tem nada sendo recebido. Aqui na atividade do animal você criaria um gato. Quando mostrasse o gato, era para aparecer que tem um gato. Se eu criar um cachorro que faz au-au, quando eu mostrar é para aparecer que tem um cachorro. Se eu criar uma galinha que faz cocoricó, quando eu mostrar é para aparecer que tem uma galinha. E aí a ideia é que os testes são progressivos. Por exemplo, eu criei uma cabra que faz bé, cutuquei ela para ela fazer barulho, mas como ela era uma cabrinha muito nova, tinha acabado de ser criada, ela não fez barulho nenhum. Esperei um ano, mandei ela fazer barulho, ela fez bé. Só que ela cresceu tanto que a cabra morreu. E se eu mandar ela fazer barulho, ela não faz mais barulho, porque bicho morto não faz barulho. Tudo bem? Então, os nossos programas, alguns deles vão ter essa cara de software persistente. Então, a gente vai implementando os testes de pouquinho em pouquinho, os códigos de pouquinho em pouquinho. E aí, quando você rodar, você pode tanto rodar no modo iterativo, como no modo não iterativo. Então, vamos voltar aqui. Quando você for rodar, se você der só o Enter, você vai rodar no modo não interativo. E o padrão do não interativo é rodar os testes. Só que você pode só executar. Olha lá embaixo, para executar, qual é o botão? Ou então o backspace. O Enter ou o T rodam os testes. E o ou o backspace rodam no modo iterativo, onde você vai colocando entrada, saída. Então, como vocês já viram isso no Moodle, não é muita novidade, é só uma mudança de ferramenta. Mas cadê as coisas que eu tenho para fazer? Se você apertar o V, tá vendo aqui, ó, ver tarefa. Lembra, isso daqui não é um servidor remoto. Isso é um programa que está rodando no teu terminal, que está interagindo com arquivos da tua máquina, arquivos da pasta. Se você quisesse manualmente, você poderia clicar aqui manualmente, aí vai lá em PO, animal, tá vendo aqui, ó? Aí teriam todos os arquivos do animal, o README, os arquivos de teste, ó, os arquivos de teste aqui, todos. Então, para essa entrada, input gato miau, show, input cachorro au, show, input galinha cocoricó, show e fim, é para ter essa saída. Para input gato miau não sai nada, para show tem que sair gato, tem zero idade, está fazendo miau. Tem aqui os testes, tem o arquivo, só que para você não ter que caçar quando você estiver navegando por uma atividade, sugestão é, deixa tudo fechado e aperta, qual é o botão que dá para ver os arquivos da tarefa? V. Então você aperta o V e ele já vai abrir os arquivos da tarefa. Porque acaba sendo razoavelmente comum, porque você está no IDE, às vezes você deixa um monte de arquivo aberto, está programando no canto errado, e aí você diz assim, eu já fiz um monte de coisa e continua dando errado. Aí quando eu comento tudo, digo, roda de novo, e continua rodando, eu digo, filho, você está programando no canto errado, filho. Atenção. Então, sugestão, fecha os arquivos que você não está trabalhando e aperta só o V para poder abrir os arquivos que você vai trabalhar. E normalmente ele vai abrir dois arquivos. Um arquivo de descrição, pelo menos, né? Às vezes mais do que um.
um arquivo de descrição e um arquivo de código. O arquivo de código, ele é o rascunho da atividade. Às vezes ele vai vir seco, às vezes ele vai vir com o esqueleto de algumas coisas que já estão prontas por antecipação. No caso aqui, não está vindo nada. O arquivo de descrição da atividade, ele vem em Markdown, que é o padrão do GitHub. Você pode ler em Markdown, é totalmente legível. Se você quiser renderizar, você pode clicar aqui no botãozinho Open Preview, tá vendo? E aí ele vai renderizar. Você pode tirar aqui da aba lateral e vai ficar com a aba completa, né? Missy, se o amor pudesse ter te salvado, você viveria para sempre. Oh, isso é antes da época da IA. Só que é um gato e um cachorro, né? Ou não? Um gato tinha... O cachorro também tem a pata assim? Não, né? Tem? Dá pra ver que o gato as garras. O gato tem as garras, né? O gato estava tão agitado que... Morre, morre! E ficou as patas aqui do bicho. Beleza? Vamos lá. Então tá aqui renderizado, diagrama de classes, beleza? Então vamos aqui passear pela ferramenta para a gente fazer nosso primeiro código. Se você editar alguma coisa no draft, vamos escrever alguma coisa aqui. Olá, imundo. Olá, gato imundo. Para sair, você sai. Para voltar, você já vai voltar na atividade que você estava. Olá, gato imundo. Certo? Ah, mas eu quero rodar interativo. Nome recebe input. Nome que é um string recebe input. E aí eu vou colocar o nome. Essa é um string de formatação. Se eu rodar aqui, não vai aparecer nada, porque eu quero rodar iterativo. Então, para rodar iterativo, eu clico aqui. O nome do gato é Jason. Olá, Jason imundo. Tá certo? Então, bora lá. Altera o draft. Coloca um inputzinho só para você rodar a iterativa. Vamos lá. Vai no draft de alguma das atividades. Coloca um códigozinho para rodar o draft. E roda ele iterativo só para poder interagir. Para poder rodar de novo, basta apertar o Enter. E ele vai rodar o código de novo. Eu alterei alguma coisa. Limpinho. Basta apertar o Enter que ele vai rodar de novo. Você não precisa sair de novo, entrar de novo. Só o Enter, ele... Se fosse um código compilável, ele compilaria e executaria. No caso, é interpretado, ele só interpreta. Jason. Tem que salvar, né? Não. Sim, se você não salvar, ele não vai aparecer aqui embaixo. Não precisa de conta. Vamos lá, pessoal. O padrão do VS Code que foi para vocês provavelmente está com autosave, que é o que é para ser. Isso significa que quando vocês estiverem alterando o código, não vai aparecer uma bolinha preta aqui em cima. A bolinha preta diz que o save está manual. Então, se tiver aparecendo a bolinha preta, altere para save automático. Porque é muito comum você escrever o código, esquecer de salvar e o erro ficar dando errado porque você não está salvando, tá certo? Então, lembrem de deixar o save ligado. Conseguiram rodar o código aqui? Então, quando você quiser sair daqui, você só aperta ESC. Para ir no animal, né? Pode ser no animal ou na toalha, entre em algum dos códigos iniciais, escreve alguma coisa no rascunho, vamos devagarinho, só para vocês entenderem como é que a ferramenta funciona, tá?
entra na atividade e é na qual tecla? Hã? Aí é para entrar no terminal. Não, é para alterar alguma coisa no código e rodar o código, só isso. Aí é aonde? Rodar o código. Tanto pode ser aqui no teste quanto no interativo. Interativo é É de executar. Tobias. É o gato Tobias. Aqui diz que a tecla não é reconhecida. Qual tecla? Executar, entra ela. O E não é reconhecido? Aqui dentro da tela de execução? Sim. Tecla Não tá com- código 69. Não tá com o caps ligado não, filho? Ah, tô. Ok. Pronto. Obrigado. Ok, vamos entender agora o que é que eu vejo. Ó, se você pode usar o menor que... É porque assim, a minha tela está muito pequenininha por causa da projeção. Então, por exemplo, o menor que e o maior que, eles escolhem quanto de cada painel você vai utilizar. Quando a tela é grande, não precisa ficar lutando por painel. Então, isso daqui é da atividade que eu estou fazendo agora. A tela azul é o tempo e a tela roxa é o tamanho. O normal é que os códigos cresçam conforme o tempo passa. O verde são os testes. Como nós não estamos rodando testes, sempre vai ficar no zero. Mas se a gente tivesse uma bateria de testes, o normal é que conforme você vai programando, você vai passando em cada vez mais testes e a linha dos testes acompanharia de alguma forma as outras duas linhas. Tudo bem? Entendemos aí o Paranauê? Se a gente olhar os logs, trocar aqui a tela da direita para o 4, ele está registrando as ações e quando você executou as ações. Aqui você baixou a atividade, abriu para editar, entrou na atividade, rodou, fez a execução livre, rodou os testes, e está aqui o que você fez na atividade até o final. Se eu quisesse ver todas as versões, eu daria um Shift V, e aí ele mostraria... abriu também aqui. Ah, tá. Eu não subi a versão que eu fiz nas férias. Aqui abriria todos os arquivos para vocês conseguirem navegar dentro do histórico. Mas assim, a coisa mais normal que vocês vão ver é que toda semana eu vou pedir para atualizar o TKO, porque eu vou programando com você, adicionando as novidades que a gente precisa e trabalhando junto. Mas o básico é isso. Entenderam como é que é o básico? Beleza. Terminei de fazer o código que eu estava fazendo. Professor, já viu o que eu fiz? Sim ou não? Não, porque você está rodando na sua máquina local. Mesmo que você esteja rodando no CodeSpace, ainda é um repositório local e uma máquina virtual. O que é que você precisa rodar aqui? Git sync. Ou então roda manualmente todos os comandos do Git. Mas o sync já faz isso daí. Ele pega tudo que você fez, ele vai dizer, todas essas coisas novas aqui, apagou isso, adicionou isso daqui, eu estou adicionando tudo, beleza? Aí você sim, ok, quero adicionar tudo isso. Qual é a mensagem? Aprendendo a usar, sei lá, alguma coisa. Aprendendo a usar a ferramenta. E aí você deu um Enter, ele pegou tudo que você fez, tá vendo? Todos esses arquivos, e ele jogou para o repositório remoto. Então se eu abrir agora o repositório remoto, foi mal. Desculpa, eu estou escrevendo no teu repositório. Quando tu tiver teu repositório aí, tu vai... Quando tu der o sync, ele vai baixar as alterações que eu fiz, aí tu só faz as tuas por cima das minhas. Então se eu der um F5 aqui, vai mostrar que tem 3 commits, tá vendo aqui, Commit inicial, alterei o nome, aprendendo a usar a ferramenta. Qual é o nosso combinado? Cada sessão de trabalho você sincroniza, porque mesmo que seu cachorro coma o seu GitHub, eu consigo resgatar o que você fez, porque você não tem poder de destruir o repositório, só tem poder de escrever. Se o teu repositório der ruim, que pode acontecer, professor, esqueci de fazer o sync, fiz em outro local, quando eu fiz sync eu não sei resolver, fiquei em dúvida.
Você manda uma mensagem, normalmente o que é que vai acontecer? Quando vocês... Vou fazer aqui só para vocês entenderem, tá? Blá, blá, blá. É para responder usando o graph com Python? Sim. Ó, tá aqui o repositório, tá vendo? Ó? Tá aqui o repositório. Eu vou alterar manualmente aqui esse readme. Eu vou alterar e vou colocar a matrícula aqui, tá vendo? Ó? Blá, 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 blá. Salvei pelo próprio GitHub e vou tentar fazer a alteração ao mesmo tempo pelo GitHub. Eu estou forçando um conflito para vocês entenderem o que acontece. Blá, 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 blá. Gerando um conflito forçado. Só para a gente entender o que é um conflito. Eu alterei o mesmo local de duas fontes sem sincronização prévia. Se eu tentar dar um git sync aqui, ele vai avisar que aconteceu um conflito. Beleza. Outra coisa, fiz outra coisa. Aí ele vai dizer, ei, tem novidade, você quer continuar, quer baixar as novidades? Ah, sim, para vocês que nunca usaram o terminal, toda vez que você tem uma pergunta sim ou não no terminal, um dos dois está em letra maiúscula, normalmente. O que está em letra maiúscula é a opção default. Então, se você só digitar Enter, entra a opção default. Por exemplo, aqui no caso, vocês não estão vendo que é ruim que os monitores ficam na frente, né? Aqui no caso, por exemplo, está vendo aqui, ó, YN, o Y está como letra maiúscula. Então, se eu só apertar Enter, ele entra o Yes. Eu vou apertar Enter para ele baixar as novidades. E agora ele vai perguntar, ei, deu um conflito no README. Tá vendo aqui? Ó, o que você pode fazer? Você pode escolher a sua versão, manter a versão do servidor ou resolver manualmente. Aqui ele já foi para resolver manualmente. No resolver manualmente, se você for aqui aqui, ou então der um git status, ele vai dizer quais os arquivos que estão com problema. Tá vendo aqui essa notificaçãozinha de exclamação, bem pequenininha? Ou então se você der um git status, bem aqui, git status, ele vai dizer, ei, tem um arquivo que deu conflito, ó, unmerged paths. Tem duas coisas que estão em conflito. Resolver o conflito é simplesmente dizer o que é que você quer. Você quer gerando um conflito forçado ou você quer aquilo outro que está do outro local? O head é o que eu criei aqui, é o atual, gerando um conflito forçado. E o main é o que estava no repositório remoto, que é aquele negócio que eu escrevi loucamente. O que é resolver um conflito? É escolher o atual, escolher o que vem de fora, ou escolher ambos, entendeu? É decidir. Ué, qual dos dois você quer? O que acontece se escolher ambos? Se escolher ambos, ele vai colocar as duas linhas. Ele joga as duas alterações. E aí você pode, depois que resolver o conflito, aí é só rodar o sync de novo que ele já conserta o que ele precisa consertar. Ah, beleza, já resolvi o meu conflito, roda o sync de novo. Aqui, mesmo que não tenha mais conflito, ele está pedindo para eu dizer que eu git add-a. Ok, eu já resolvi. Vou resolver isso do script. Pronto. Aí é só continuar normal. Ué, por quê? Égua. Ó, tá vendo? Git commit -m corrigir, git push. Eu tive que fazer manual. Então, o que é a sugestão? Erros podem acontecer. Se acontecer e facilmente você não resolver pelo chat GPT, não comece a colocar todos os comandos que ele der.
Teve um menino que saiu, professor, eu tentei meia hora aqui com o ChatGPT, aí ele deu force, quebrou continuidade, apagou o repositório, entendeu? Calma, manda só um printzinho lá no grupo, que aí a gente orienta o que é que vai acontecer, como é que resolve, tá certo? Tudo bem, meu povo, estamos mais ou menos encaminhados aqui nas coisas, então vamos fazer um código juntos aqui, vai. Abra o seu repositório, dê o open aí. Dê o open. Entra na atividade da toalha. Dê um V para abrir os arquivos da toalha. E vamos ver aqui a primeira atividade. Atividade da toalha. Vamos começar aqui no modo aprendendo fazendo. A toalha é uma referência a um livro, uma série de livros bem legal que é Guia dos Mochileiros da Galáxia. Alguém leu já? É bem divertido. É uma literatura de viagem, só que bem cômica, né? A ideia dele é ir para o absurdo. Se coisas absurdas podem acontecer, então coisas absurdas podem acontecer. É a ideia do livro. Assim, é bem divertido. Sugiro que vocês, se gostam de coisas parecidas, deem uma olhadinha. Então vamos lá. O que o projeto diz para a gente? A descrição do projeto é você pode imaginar como uma análise de requisitos, ou seja, ele está te dizendo qual é o problema que você precisa resolver. Vamos voltar lá para a FUP e entender o que é uma abstração. O professor com certeza comentou em algum momento sobre o conceito de abstração. O que é abstração? Vocês lembram que vocês viram em FUP? É um conceito difícil, né? Mas, de forma geral, o que você sentiu que entendeu que seria uma abstração? Poder detalhe. Esconder detalhes, o que mais? Simplificar é outro nome importante, o que mais? Automatizar, não, menos. Simplificar e esconder detalhes fazem mais sentido. O que mais? Vamos lá, uma palavrinha aí, duas. Hã? Ótimo, e a gente já está chegando bem perto da ideia. Extrair o ponto mais importante. Se eu pedisse para vocês modelarem uma mesa, olha, eu quero que você crie um código que represente essa mesa. Aí você poderia dizer, mas para quê? Eu estou fazendo a modelagem de uma mesa para um sistema de inventário, eu estou fazendo a modelagem de uma mesa para um site, eu estou fazendo a modelagem de uma mesa para um jogo 3D. Essa mesa, que tipo de informações da mesa é relevante? Se você está fazendo para um site que vende coisas novas, o estado de deterioração da mesa não é significativo. Se você está fazendo um sistema de controle de inventário, saber qual o estado da mesa é extremamente importante. Uma mesa nova, uma mesa velha, uma mesa usável, uma mesa quebrada. Então a abstração, ela responde à pergunta: que tipo de informações da realidade são importantes para o meu problema? Se você está no Detran, você só precisa saber cor, marca, quantidade de assentos, ano. Mas se você está no programa se você está fazendo um programa para administradores de seguros, cada arranhão conta. Arranhão na parte frontal, arranhão na parte traseira, nível de status, porque quando você vai tentar pedir um seguro, você bate foto individualmente de todos esses elementos. Então, a abstração, ela sempre vai na seguinte pergunta: quais características da entidade real são relevantes para o meu problema? Porque tudo é para resolver um problema. Eu não crio um código para eu quero escrever código. Para que não? Só para que os meus dedos sintam o teclado. Não, você resolve algo, você simula algo, você implementa algo. E esse algo precisa de um nível de detalhes próprio para a realidade dele. Então, quando a gente vê um carro, uma toalha, um porco,
qual o nível de abstração que eu preciso para esse problema específico. Então vamos entender aqui o nível de abstração dessa toalha. Crio uma classe toalha, e aí eu vou tentar seguir esse padrão, tá? O nosso padrão vai ser o texto das descrições ou das ações vai ser em português, mas códigos e atributos serão em inglês, para a gente já se acostumar com isso, que é o padrão, tá? Então, crio uma classe toalha, towel, com os seguintes atributos: color, size e wetness. Color representa a cor da toalha, size representa o tamanho da toalha e wetness representa o quão molhada está a toalha. Seca, molhada, muito molhada, encharcada. Crie um construtor que inicialize todos os atributos, cor e tamanho, com os valores recebidos como parâmetro, e a umidade da toalha vai iniciar em 0. Então a gente já entendeu que o nível de abstração que eu preciso para descrever essa toalha, só ver essas três coisas. Eu não preciso saber a quantidade de fios, nem se está furado, se é velha, não. E aí agora a gente vai para os comportamentos. Cria um método enxugar, dry, que recebe um valor inteiro, quantidade, e aumenta o atributo umidade da toalha. Então bora lá. Essas atividades iniciais, elas vão ter uma pequena confusão entre ser alvo da ação e ser o executor da ação. Mas é porque no começo é muito complicado a gente ficar criando várias responsabilidades diferentes. Então, por exemplo, quais são os atributos que descrevem um ovo se eu estiver fazendo um controle de inventário de cozinha? Exemplo. Quero controlar, quero um programa que registre o que tem na minha cozinha. Quais seriam os atributos associados a um ovo? Quantidade, quanto tempo o ovo está lá. Mas se eu quisesse representar um ovo individual, não uma caixa de ovos, eu poderia representar, olha, eu tenho ovos vermelhos, ovos brancos, eu tenho ovo pequeno, ovo médio, ovo grande, ovo extra. Porque se a minha receita diz, olha, eu preciso de 5 ovos jumbo e você só tem 5 ovos pequenos, o ovo jumbo é quase o dobro do ovo pequeno. Então, essas daqui. Será que a responsabilidade de quebrar o ovo é do próprio ovo? É o ovo que quebra o ovo? Não faz sentido isso, na verdade. Quem quebra o ovo é o cozinheiro. Então, o cozinheiro exerceria uma ação sobre o ovo quebrando o ovo. Aí a gente precisaria de uma entidade cozinheiro que receberia ovos e quebraria ovos. Só que aqui, eu não quero criar mais entidades, a gente tem que a própria toalha vai enxugar as coisas. Olha aquelas toalhinhas tipo... É a Dora Aventureira que tem a toalha ou não? Eu estou misturando, não? A Dora é o mapa, né? É o mapa. Ai, quem tem vida da Dora é o mapa. Sou o mapa. Hã? Ah, é, né? Então pronto. Então vamos entender aqui o que é a ação da toalha. Quando eu peço para a toalha enxugar algo, eu tenho que dizer para a toalha o quanto de água que ela vai tentar enxugar. E aí, quando ela enxuga algo, ela fica mais molhada. Faz sentido? Faz, né? Se eu tiver um método torcer, wring out, o torcer, seria como se você torcesse e secasse a toalha. Então, por que ele está fazendo tudo isso? Nós estamos criando uma entidade que tem um estado. A toalha tem os seguintes estados: cor, tamanho e umidade. E tem ações relacionadas a essa entidade. No caso aqui a gente tem duas ações, que seriam secar e torcer. E nós temos também outros métodos. Eu quero saber qual é o máximo de umidade que uma toalha suporta. Quanta água uma toalha suporta? Só que essa quantidade de água, ela tem uma lógica. Qual é a lógica da quantidade de água que a toalha suporta? Uma toalha pequena,
suporta menos água que a toalha média, uma toalha média suporta menos água que a toalha grande. E o que acontece quando a gente tenta enxugar e a toalha já está ensopada, ela não enxuga nada. Tudo bem? Então, nosso código, se você fosse olhar para a FUP, ele é bem simples. Porque aqui só deve ter uns 3 if else. Só que aqui a gente vai ter que organizar essas ações como pequenas partes de um quebra-cabeça. Por exemplo, a gente tem um método para verificar se a minha toalha está seca. Está seco, é só verificar se a quantidade de água é 0. E por aí vai. Isso aqui que vocês estão vendo é algo próximo ao conceito de um diagrama de classes. Beleza? Então, o diagrama de classes, sumiu o nome agora. Ele é um artefato, ou seja, ele é um documento gerado quando você está projetando um sistema, e ele descreve as entidades e as relações entre as entidades. Eu vou rebobinando. Então, o diagrama de classes é um desenho, né, figurinhas e linhas que relacionam entidades e relações. Vão ter alguns elementos nos nossos diagramas que não existem nos diagramas reais, que é justamente para orientar a implementação das coisas. Então, por exemplo, quando você diz que uma pessoa tem várias toalhas, ou um banheiro tem várias toalhas, você não diz se vai utilizar uma lista, um vetor, um hash, você não diz isso. Você não precisa dizer para a pessoa como é que ela vai implementar a coisa. Você simplesmente diz que um banheiro tem várias toalhas, 0 ou várias toalhas. Por exemplo, qual é a relação entre um carro funcional e rodas? Um carro tem quantas rodas? Um carro funcional. 4 ou 5, se você estiver contando o step, né? Então, um carro funcional tem 4 a 5 rodas. Um aluno matriculado, qual é a relação entre ele e as disciplinas? Mínimo 3. Um aluno matriculado tem Mínimo 3. 3 ou mais disciplinas. Uma casa habitada, entendeu? Então, a gente chama de multiplicidade, ele define a ordem com que as coisas têm que fazer sentido para existirem, entendeu? Então, só explicando. Se vocês compreenderem isso daqui, vocês vão entender que isso daqui é um diagrama de classes, mas se vocês forem olhar diagramas de classes reais, vão existir elementos que esse daqui tem, mas não vai ter lá. Por exemplo, aqui eu estou dizendo, olha, se você for construir uma toalha, eu quero que você, na hora da construção, passe o quê? A cor e o tamanho. Tá vendo aqui? E eu quero que você crie um método show para mostrar uma toalha. Isso daqui não vai existir. Eu quero que você crie um método toString para transformar uma toalha em texto. Isso daqui não vai existir. Mas isso daqui eu estou dando já dicas de implementação. Outra coisa que não existe em diagrama de classes. Diagramas de classes, eles não estão restritos a uma linguagem. Então, eles não precisam dizer, olha, isso daqui é um inteiro, isso daqui é um float. Eles dão uma dica de multiplicidade de ideia. Por exemplo, cor é um string, mas poderia ser um objeto. Tamanho é um string. O quão molhado está é um number. Mas é um number, eu vou fazer com inteiro ou com float? Problema seu. O objetivo do diagrama de classe é mostrar como as peças se conectam e não como você vai implementar cada detalhe do projeto. Entenderam qual é a ideia do diagrama? Você respondido aqui? Você respondido aqui, é verdade? Não, agora não dá tempo não. Estou só montando as coisas para a gente entender o que a gente vai fazer na semana que vem. Mas então quais atividades é para serem feitas? Por enquanto nada. Então vamos aqui fazer a nossa. Eu vou começar aqui o código da toalha para a gente entender como é que seria a implementação do código. Então, como eu não sei cadê o arquivo, eu vou fechar tudo para não ter perigo de escrever no canto errado. Eu estou aqui na atividade da toalha, estou aqui, toalha. Tá vendo esse breguesso que está aqui se mexendo? Tá aqui. Isso daqui só está mostrando que o programa que você rodou, o TKO,
Ele está olhando para a pasta de desenvolvimento. E ele está registrando que está tendo atividade na pasta. Só isso, tá? Então, vamos aqui começar a fazer nossa toalha do zero aqui. Só para a gente fazer o início do nosso código em PO. Ok, ele está dizendo que a minha toalha, ela tem um nome towel. Então a gente coloca assim, ó, classe, para representar um agrupamento de elementos. Vocês viram isso em C como struct, não foi? Vocês chegaram nas structs? Então a struct é a ideia de um aglomerado de dados. A diferença é que a classe, além dos dados, ela também tem responsabilidades e comportamentos. Aqui a gente tem um método para poder inicializar a minha classe. Esse método ele tem nomes diferentes e linguagens diferentes. Aqui no Python ele é chamado de init. Se eu tivesse em Java, ele seria chamado de towel. O mesmo nome da classe original, isso daqui seria em Java. Se eu tivesse em JavaScript, ele teria o nome de... não é def, como é? Constructor, acho que está assim. Constructor. Então, todos esses carinhas aqui, seja o init do Python, o constructor do TypeScript, ou o tower do Java e do C++, eles dizem a seguinte coisa: quando você criar uma toalha, esse cara entra em ação automaticamente. Você não precisa chamá-lo, você não precisa invocá-lo, simplesmente você diz, eu quero criar uma toalha. E quando você quiser criar uma toalha, é esse código que roda. Entendeu? É esse código que roda. No caso do Python, é esse código que roda. Então, como é que o Python funciona? Acho que eu vou fazer a chamada, já foi muita coisa para hoje, né? Vamos aqui, só para dar um print aqui, né? O Python, ele é uma linguagem dinâmica. Então, antes, você imagina que é criado um objeto, né? Uma entidade disforme vazia. E essa entidade chega bem aqui. O nome dela é self. Ela não tem nada associado a ela. Então, a gente vai começar a pendurar coisas nela. Eu vou pendurar que a color dela, por exemplo, vai começar como branco. Eu vou pendurar que a umidade dela vai começar como 0. E eu vou pendurar que o tamanho dela vai começar como P. Ou seja, o objeto que acabou de chegar na linha 2, na hora que eu crio uma toalha, eu quero criar a minha toalha. Criei uma toalha na linha 7. A linha 7, na hora que eu faço essa invocação, vai rodar o código do init. E esse código só é executado na hora da inicialização. Por isso que esse carinha a gente chama de construtor. E a gente chama que esse cara é um método especial. Por que é um método? Porque ele está associado a um elemento, a um objeto. E por que ele é especial? Porque diferente de outros que eu chamo a hora que eu quiser, por exemplo, vou criar aqui um método wring-out. Esse método vai secar a toalha. Então, se ele estava molhado, agora a quantidade que tem de água na toalha é 0. Então, na hora que eu posso torcer a minha toalha o tanto que eu quiser. Torcer a toalha, aí depois eu torço, eu virei um torcedor. Beleza? Isso daqui é um método. Você está chamando essa ação a partir do objeto. Você está vendo aqui? Isso daqui é um objeto. A gente vai fazer a descrição formal de o que é uma classe, o que é um método, um objeto, uma atribuição, objetos diferentes, tudo lá na quarta-feira, beleza? Eu queria logo
colocar o setup, porque agora, se você quiser escrever código, ó, você já tem aqui o seu repositório, beleza? Se você quiser escrever código, você pode apertar, só escrever código aleatório. Você pode apertar o R. Ó, tá vendo aqui, ó, criar rascunho, R. Aí você, eu tô fazendo o vídeo do Guanabara, eu tô fazendo aqui um código, sei lá, da bananeira. Aí ele vai criar um projeto para você, tá vendo ali, ó, bananeira, e ele contabiliza as horas e tudo que você estiver fazendo dentro da bananeira, ok? Então, se você já quiser estudar, você já tem o seu repositório, cria um rascunho e você já tem um local para escrever código. E aí você pode programar aqui dentro tanto que quiser e ele já vai registrando tudo isso para nossa contagem de tempo. Hoje eu programei 41 minutos, olha que legal, 41 minutos de código. Enquanto isso daqui estiver ligado, ele vai registrar qualquer alteração dentro da pasta. Se você sai para almoçar e passa, sei lá, 1 hora sem programar, meia hora sem fazer nada, ele entende, o cara sai para almoçar, então eu não vou contabilizar esse tempo. Você pode deixar isso aqui ligado. Se tiver desligado, o Watcher, né, o Daemon, ele não vê que você está editando, ó. Eu estou aqui, aí estou escrevendo. Passei 5 horas escrevendo. Como o TKO não está aberto, ele não está acompanhando o que você está escrevendo. Ele não guarda o que você está escrevendo. O que ele guarda é apenas quando você executa. Toda vez que você executa um código, aí ele guarda aquele código que você executou. Mas ele pelo menos percebe que você está escrevendo para entender que você está ativo naquele ambiente programando. Entenderam como é que funciona? Audit. Não, agora não. Tudo bem? Modo de auditoria agora não. Só para depois. Beleza, meu povo? Entenderam o Paranauê todo? Eu vou criar os repositórios do pessoal que... Só eles dois que estão sem repositório. O teu já resolveu ou ainda está bugado? Mas... Deixa eu tentar resolver o pessoal que bugou os repositórios. Eu crio agora. Deixa eu falar. O resto, eu acho que eu já fiz a chamada, mas eu vou só verificar...